A paz do Senhor Jesus, a meditação hoje se encontra em Marcos capítulo 15, que diz assim: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha, num motim, cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fossem solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que era a da audiência, e o convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A palavra é muito forte. A palavra nos revela o quanto o Senhor Jesus sofreu por amor de nós, foi humilhado, cuspido, injustiçado, não é? Mas a palavra também nos mostra que assim como Jesus, né, foi interrogado, caluniado, ele não respondeu nada. Então, quando nós também somos injustiçados, caluniados, interrogados por coisa que nós não fizemos, nós não precisamos responder, nós não precisamos nos justificar, né? O silêncio é a nossa melhor resposta, assim como Jesus fez. O Senhor Jesus foi preso por inveja. Nós também somos invejados, mas o Senhor Jesus permaneceu calado até o fim, porque ele sabia que ele não devia nada e que tudo que ele estava fazendo era por amor, até mesmo daqueles que estavam interrogando, humilhando, invejando, por amor de cada um deles. Olha só que tremendo. E às vezes a gente se dói, a gente fica aborrecida, a gente fica triste. Eu creio que o Senhor Jesus também ficou triste, né? De saber que ele estava fazendo aquilo tudo, passando aquilo tudo e estava sendo injustiçado. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. E nós também sabemos que nós vamos ser caluniados, invejados, injustiçados, né? E então, tudo que Jesus passou, escarnecido, humilhado, abandonado, tudo que Jesus passou, nós também passamos e vamos passar sempre, até a vinda do Senhor.
Então, que nós possamos olhar para Jesus e ficar cada vez mais fortalecidos, né? Se Jesus passou, nós não somos melhores do que Ele, né? Mas é tudo para um bem maior. Tudo por amor daqueles que fazem, né? E essas coisas conosco, porque nós temos o conhecimento da palavra, mas eles não têm, né? Muitas das vezes as pessoas que fazem isso, como aqueles que fizeram com Jesus, não tinham o conhecimento da palavra. Não sabiam o que estavam fazendo. E Jesus na cruz, antes de morrer, disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós também precisamos perdoar. Amém? Fique aí uma grande reflexão para nós, né? Porque o nosso amor não pode esfriar. O nosso amor tem que estar cada dia mais forte, mais enraizado no Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez eu peço a vocês que vocês compartilhem, se inscrevem no canal, dê o like, comentem, né? Porque muitas pessoas precisam ouvir uma palavra como essa, né? E o Senhor Jesus é maravilhoso. Se Ele suportou, nós também suportamos, porque Ele nos ajuda a carregar também a nossa cruz. Assim como a palavra fala que Cirineu, né, foi enviado lá para ajudar a carregar a cruz do Senhor Jesus, nós também tem quem nos ajude a carregar a nossa cruz, né? Que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo é o nosso amigo, nosso consolador. Então que possamos estar cada dia mais forte, enraizados na rocha que é o Senhor Jesus. Amém?